Olá, 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 nono ano. Como estamos? Beleza? Hoje vamos iniciar o nosso capítulo 4, ok? Período entre guerras, crise de 1929. A aula de hoje é das páginas aí 52, 53, 54 e 55. Vamos iniciar. Aluno do Colégio Destaca, aqui quem fala sou o professor Flores. Nesse capítulo vamos estudar a economia nos Estados Unidos após a Grande Guerra, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão, o New Deal e os efeitos da crise de 29 pelo mundo. Objetivamos nesse estudo tentar construir uma relação entre a prosperidade econômica dos Estados Unidos com a sua participação na Grande Guerra, entender o contexto da crise de 29 e analisar os efeitos da crise, conhecer o New Deal e suas principais diretrizes, perceber os efeitos da crise de 29 na Europa e identificar os efeitos da crise no Brasil. Item, página 53. Economia estadunidense após a Grande Guerra. Contexto. Os Estados Unidos participaram da guerra, mas não houve conflito dentro do seu território. Por isso que as suas indústrias serviram para fornecer aos países europeus alimentos e produtos, além de abastecer outros mercados por conta da Europa não ter condições por estar em guerra. Então, eles tiveram economia aquecida, aumento do poder de compra, aumento do mercado interno e das exportações. Os Estados Unidos viveram uma euforia econômica. Exemplo, a inauguração de fábricas para a construção de automóveis como o Ford T, criando assim o método de linha de produção, onde o processo de produção é subdividido em pequenos segmentos, reduz a quantidade de operários, aumenta a velocidade da produção e barateia o custo do produto. Só que aí, por conta desse contexto, apareceu um problema: a superprodução. Por que, professor, apareceu esse problema? Vamos lá então. Com o fim da guerra, os países da Europa foram reconstruindo sua economia e não precisando comprar ou estavam comprando menos produtos dos Estados Unidos. Como o país não se preparou para o desaquecimento da economia, o que não era vendido foi sendo armazenado em depósitos e celeiros. Era uma catástrofe anunciada. Paralelo a isso, também nos Estados Unidos começou a surgir leis, né, ou a chamada lei seca, ok? E o que foi isso? Foi implantado nos Estados Unidos a lei seca, onde era proibido comercializar, vender, distribuir bebida alcoólica. Motivo: os parlamentares que apoiaram essa ideia achavam que o desemprego que estava começando a surgir nos Estados Unidos e as péssimas condições de vida era causado pelo consumo de bebidas. Então, como alternativa, foi proibido bebida alcoólica para todo mundo, à venda. Só que isso aí causou outros problemas. A lei vai durar até 1933 e teve consequências negativas. Primeira, o aumento do contrabando, porque mesmo que seja proibido, o consumo não parou. Dois, como não podia produzir legalmente o álcool, começou a ter uma produção ilegal. E para poder você vender um produto ilegal, eu preciso de quê? Eu preciso criar uma rede de corrupção. Então, policiais, fiscais eram pagos para fazer vista grossa sobre a produção da bebida alcoólica e a sua venda. E como você está agora produzindo algo que é ilegal, fortaleceu quem? Fortaleceu a máfia, fortaleceu as pessoas que são contraventores, fortaleceu pessoas que cometem crimes, ok? Então, além desse fortalecimento do crime nos Estados Unidos por conta da lei seca, também teve o fortalecimento do conservadorismo, a política contra as imigrações, grupos racistas se fortaleceram como a Ku Klux Klan, e também houve perseguições contra intelectuais e cientistas, certo? Vamos nos aprofundar mais nas próximas páginas. Mas qual a síntese desse processo? Em todo momento de crise,
todo país, toda sociedade, ela passa por radicalizações. Que aqui, no caso, houve uma radicalidade na política, nas leis, e uma radicalidade na forma de pensamento. Por quê? Porque você tem que eleger o inimigo. O inimigo aqui da crise não era só o desaquecimento da economia, mas era a bebida, era os imigrantes, que na visão americana estavam tomando os empregos dos americanos, os negros, certo? E também quem fosse intelectual ou fosse cientista. Então, quando você tem um momento de crise, você inicia aí um processo de radicalização, certo? Façam, por favor, aí a atividade da página 52 e da página 55 e nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado.